Graça e paz, amada igreja, nós somos muito gratos a Deus por mais uma vez estarmos reunidos, nesta quarta-feira, cada um em seu próprio lar, na sua própria casa, mas todos unidos em um único coração para juntos aprendermos um pouco mais sobre a palavra do Senhor e crescer esse crescimento que procede de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade aqui à nossa série de estudos baseado no Evangelho de Mateus, o primeiro evangelho ali do Novo Testamento. E hoje nós estamos então em Mateus capítulo 26, versículo 17 até o versículo 19. Esse texto que tem por título Os discípulos preparam a Páscoa, que seria exatamente ali a última Páscoa de Jesus, enquanto homem aqui nesta terra, antes ali da sua crucificação e da sua ressurreição, ok? Então está escrito assim, que no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa, Então os discípulos ali como bons auxiliares de Jesus perguntaram a ele então onde ele gostaria, que os discípulos organizassem ali, toda a Páscoa, a mesa, os utensílios, os ingredientes, para que ele pudesse então passar a Páscoa juntamente ali com eles. E aí Jesus dá uma resposta para eles, que foi uma resposta bem singular, bem atípica, mas também muito significativa, Diz que então Jesus lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E aí então diz o texto bíblico no versículo 19, que diante desta pergunta tão singular, aliás, desse direcionamento tão singular de Jesus, diz então que eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Inclusive há outros evangelhos que vão relatar isso, dizendo como os discípulos foram e encontraram este homem e falaram exatamente como Jesus o disse, Eles de fato obedeceram a esta palavra de Jesus. Bem, queridos, como eu disse, esse evento aqui, a festa dos pães asmos, antecede justamente ali a festa da Páscoa, que é quando vai ocorrer, inclusive, durante a Páscoa, na última Páscoa de Jesus aqui, enquanto homem, vai ocorrer a instituição da ceia do Senhor, que é justamente como nós conhecemos hoje e nós praticamos na igreja, E aqui, neste caso, essa Páscoa aqui, especificamente, ela ocorre num contexto, assim, de grande significado, para os judeus, justamente marcando ali a libertação da escravatura no Egito há muitos e muitos anos atrás, desde quando ficou instituída, então, esta Páscoa, uma festa muito importante para os judeus, se não a maior das festas ali do povo judeu. Então, esse estudo de hoje, que nós vamos aqui explanar para os irmãos em rápidas palavras, visa justamente explorar algumas reflexões e algumas lições práticas que nós podemos aqui retirar desse texto. Não especificamente sobre o que seria a Páscoa e essa doutrina na nossa vida, como é que ela funciona, a aplicação dela. Nós não teríamos tempo suficiente para isso agora, mas naquilo que permeia justamente esse texto, quais são as reflexões e lições práticas que nós podemos então aprender. Então eu quero apresentar então só 2 tópicos para reflexão. O primeiro deles é um tópico para reflexão que fala sobre obediência e fala sobre confiança. Então, refletir um pouco sobre esses 2 temas que são muito importantes para nós, a obediência e a confiança. Os discípulos aqui, eles recebem um direcionamento de Jesus, um direcionamento muito atípico, para que eles vão ali para a cidade, procurem um homem que aparentemente eles não conhecem. Jesus não diz o nome deste homem, não diz onde ele estaria exatamente, só manda os discípulos irem falarem com um determinado homem. E o que acontece? Os discípulos que ouvem este direcionamento de Cristo não questionam Jesus de maneira alguma, pelo menos no texto, não há nenhum tipo de questionamento, mas eles seguem as instruções de Jesus ali de uma forma assim muito categórica, Então isso demonstra o quê? Isso demonstra uma obediência
bem confiante, né? Eles confiavam realmente em Jesus e obedeceram piamente aquele direcionamento singular de Cristo, né? Em Provérbios capítulo 3, do versículo 5 ali e o versículo 6, nós somos exortados ali em Provérbios a confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. Então, certamente, no entendimento dos discípulos, eles ficaram um pouco confusos, não viram alguma lógica naquilo, mas já que Jesus Cristo está mandando, eles iriam então fazer, né? Lembra-me muito daquela passagem em que os discípulos passaram toda uma noite, né, toda uma madrugada pescando, não conseguiram pegar nenhum peixe, e Jesus Cristo, ali pela manhã, olha para esses mesmos discípulos pescadores e manda que eles voltem para o mesmo local onde eles estavam pescando e não pegaram nada ali durante toda a noite, e diz, olha, lancem a rede, né, novamente. E aí os discípulos foram muito claros, ó, Senhor, passamos a noite toda pescando aqui, não pegamos nada, mas sob a tua palavra lançaremos as redes, né? Então é exatamente isto, né? Não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento, na nossa própria lógica, mas confiarmos no Senhor de todo o nosso coração, como nos ensina Provérbios capítulo 3, versículo 5 e o versículo 6. E parece-me, de maneira muito clara, que os discípulos aqui nessa passagem fizeram exatamente isso. Jesus pediu a eles algo diferente, singular, atípico, não muito lógico, mas eles não se firmaram no próprio entendimento, mas sim confiaram e obedeceram a Jesus. Tiveram uma obediência confiante ali em Cristo Jesus. O segundo tópico para reflexão que eu vejo aqui nesse texto é sobre a preparação para um momento sagrado, né? A Páscoa, como eu disse, era um evento muito importante ali para os judeus, aliás, ainda é, e exigia ali uma certa preparação, né? E isso nos lembra, inclusive, da importância de nós mesmos estarmos preparados para os momentos sagrados ali em nossa vida espiritual. Perceba que parte exatamente dos discípulos, eles que perguntam a Jesus, né? Onde queres que te façamos os preparativos para comeres ali a Páscoa, né? Então havia no coração deles essa preocupação, né? Para que tudo desse certo, para que houvesse uma boa preparação para este momento sagrado para eles. No nosso caso, nós temos os nossos momentos sagrados, a nossa busca, nosso jejum, a nossa oração, a nossa busca por santificação, né? Então nós temos que estar preparados para esses momentos sagrados. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, nós somos aconselhados a preparar as nossas mentes para a ação e sermos sempre sóbrios. Então é isso, temos que estar sempre preparados. Então, nesse texto pequenino de 3 versículos, na ação dos discípulos e na palavra que Jesus ali lhes dera, na realidade um direcionamento, e no cumprimento deste direcionamento, eu reflito, né, traz-me essa reflexão sobre obediência e confiança e sobre a preparação para o momento sagrado. Então, vamos então para as lições práticas, creio eu, lições essas que são bem claras, né, diante dos tópicos de reflexão. Então, são 3 as lições práticas que eu quero passar para a igreja nesta quarta-feira, né? Então, a primeira delas é que nós devemos obedecer, né, de forma confiante às direções de Deus, às direções divinas na nossa vida. Assim como os discípulos seguiram as instruções de Jesus sem hesitação alguma, nós devemos estar prontos também para obedecer a Deus. Em João capítulo 14, versículo 15, Jesus mesmo disse, né, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então você não deve hesitar. Nós não devemos hesitar. Se Deus está te direcionando, né? Principalmente todos os direcionamentos que Ele dá, né? Por meio da sua palavra, aquilo que Ele direciona à igreja, que Ele direciona a mim e a você. Então vamos obedecer de forma confiante, né, a esses direcionamentos. Não vamos pelo nosso próprio entendimento, pela nossa própria vontade, que seja a vontade e o desejo dele em nós. Às vezes, nós vamos ter que obedecer de forma confiante a coisas que nós não vemos lógica, mas vamos lá, vamos, já que ele está direcionando, confiemos nele então
de forma obediente, né? E com muita confiança. Então, a segunda lição que eu aprendo aqui também com esse texto é que nós devemos ter confiança no plano de Deus, né? Então, é obedecer nos direcionamentos divinos, mas confiança, termos confiança no plano de Deus, ou seja, há um planejamento, né? Então os discípulos pedem ali a Jesus, perguntam a ele como eles deveriam preparar a Páscoa. Jesus já estava com tudo preparado, tudo planejado, e eles tiveram só que confiar. De fato, um homem já tinha ali uma casa, né? Talvez nesse mesmo homem soubesse disso ainda, mas tinha ali uma casa. Aí cedeu, né, para ali a última Páscoa do Senhor Jesus aqui nesta terra, enquanto homem. Então, mesmo sem entender completamente, os discípulos, eles confiaram em Jesus, né? Nós devemos ter, então, essa mesma confiança nos planos de Deus para as nossas vidas, né? Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus nos assegura que os seus planos são de prosperidade para nós, né? São planos de paz e não de calamidade, não de terror, não de tristeza, né? Então ele que sabe o que é melhor para nós. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então o Senhor é que sabe, e ele tem plano para a tua vida. A minha e a sua vida, por mais que de vez em quando pareça totalmente desnorteada, parece que a gente está sem rumo, essa é a nossa visão é finita. Mas Deus olha do alto e ele está no controle de tudo e está saindo exatamente como ele planejou. Há um plano para a sua existência, há um projeto para a sua existência, e esse projeto foi traçado pelo próprio Deus. Por isso, confie no plano de Deus. Obedeça as direções divinas, né, que vem de Jesus, que vem do Senhor, e confie no planejamento de Deus. Confie. E a terceira lição que eu retiro aqui dessa passagem é que devemos ter uma preparação espiritual, né? Assim como a Páscoa requeria uma preparação, a nossa vida espiritual também exige uma dedicação, também exige uma preparação. Efésios capítulo 6, versículo 11, nos instrui a vestirmos toda a armadura de Deus para enfrentarmos as ciladas do inimigo, as ciladas do diabo. O que é a armadura de Deus, se não uma preparação? Não é? Então, eu não devo entrar numa guerra totalmente desprotegido, sem o perfeito fardamento, naquela época, sem a armadura devida, sem uma espada, sem o meu escudo, sem um capacete, sem sem a couraça, sem as sandálias, porque no primeiro ataque que houvesse, certamente eu já iria cair por terra, já iria morrer. Então eu preciso me preparar antecipadamente. Assim como a Páscoa, esse momento ali sagrado para os judeus, inclusive para Jesus também, deveria ter uma preparação prévia, na minha vida espiritual, eu também devo ali ter uma dedicação, eu devo também me preparar antecipadamente. E aí Efésios capítulo 6 é um primor de texto, um texto muito claro, muito objetivo, que fala sobre eu me vestir, então, com a armadura de Deus. Então, esta preparação. Então, são essas três lições que eu retiro aqui desta pequenina passagem, né, que fala sobre a última Páscoa de Jesus, um texto este que me leva à reflexão sobre obediência e confiança, sobre uma preparação ali para um momento sagrado, para uma vida espiritual. Então eu recebo essas lições práticas, né? Eu devo obedecer às direções divinas, ainda que eu não compreenda. Eu devo confiar no plano de Deus para a minha vida. Há um planejamento, eu não o conheço, eu não o sei, mas o Deus a quem eu sirvo, ele não está ao ermo, né? Ele não está às cegas, ele sabe exatamente tudo aquilo que vai acontecer, que ele mesmo planejou. Então eu devo também me preparar espiritualmente, né? Todos os dias, dia após dia, buscando santificação, vestindo-me com a armadura de Deus. Então eu concluo que Mateus capítulo 26, versículo 17 até o versículo 19, nos ensina então sobre a importância da obediência, da confiança e da preparação espiritual. Seguir então as instruções de Deus, confiar em seus planos e estar preparados para os momentos sagrados são essenciais para uma vida de fé. Então, que possamos aplicar
essas lições em nossa jornada diária, né? Na nossa jornada espiritual, vivendo de acordo com os princípios que Jesus nos ensinou. Amém, irmãos? Que Deus então nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado, Deus, por esta passagem bíblica, por esta oportunidade de reflexão em cima desta palavra, por aprendermos por meio deste episódio coisas tão importantes para a nossa vida, como a obediência, como a confiança, como a preparação espiritual, Deus. De fato, Deus, que o Espírito que habita em nós nos ajude, Deus, a em todo tempo sermos obedientes aos teus direcionamentos, a confiarmos nos teus planos para as nossas vidas e, a Deus, a nos prepararmos na nossa vida espiritual de uma forma antecipada, santificando-nos todos os dias, dia após dia, e vestindo também a armadura de Deus. Ajuda-nos, ó Espírito, nesta nossa caminhada, para que em todo tempo possamos permanecer firmes diante das tempestades, das lutas, firmando os nossos pés na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Que Ele, pois, nos abençoe. E nós oramos assim em Teu nome, Jesus. E é no Teu nome que nós oramos. Amém e amém. Amém, irmãos? Deus abençoe, então, e que essa palavra possa frutificar no seu íntimo e na igreja do Senhor. Paz.